Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos a respeito de lógica. No vídeo anterior, nós falamos basicamente sobre a parte teórica sobre argumentos e inferências, né? Nós estabelecemos algumas nomenclaturas, nós estabelecemos a estrutura, né? Abstrata, completamente abstrata de argumentação, né? E eu prometi que nesse vídeo de agora nós iríamos então apresentar alguns exemplos de inferências e a sua estruturação nos moldes daquilo que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Então, basicamente é isso que nós vamos fazer nesse vídeo de agora, tá? Apresentar exemplos, né, de inferências sem validar elas através de tabelas verdades, né? Então, só relembrando rapidamente o que são algumas coisas aqui, né? O que é uma inferência, né? Inferência é o processo intelectual pelo qual é possível se chegar a alguma conclusão, né? A partir de informações ou premissas, ou proposições verdadeiras que nós assumimos, né, como sendo verdadeiras. A dedução ela assegura que a conclusão ou a tese ela é verdadeira quando nós partimos então de informações verdadeiras. Essas informações de partida, elas também são chamadas de premissas, né? Premissas ou hipóteses, né? A coleção de proposições que traduz o pensamento, ou seja, as premissas junto com a conclusão, isso é o que nós chamamos de argumento. O argumento nós combinamos de denotar assim, ou seja, nós colocamos em ordem, nós colocamos linha por linha as premissas, um traço, e abaixo do traço, então, nós colocamos a nossa conclusão. Essa é uma forma de nós escrevermos um argumento, ou seja, veja que aqui estão todas as premissas junto com o argumento. Então, essa é a notação para argumento. Ou então assim, né? Coloca todas as premissas, uma do lado da outra, separadas por vírgula, usa-se esse símbolo aqui para distinguir o que é premissa do que é conclusão. Esse traço aqui também, ele tem o objetivo de nos informar que acima do traço são premissas, abaixo do traço, então, são a conclusão. Certo? Um argumento nessa forma aqui, ó, um argumento desse tipo, com N premissas e uma conclusão, né, ele é dito ser válido quando essa implicação aqui ocorrer, ou seja, quando as premissas implicam, então, na nossa conclusão, implicam na nossa tese, né? Ou seja, dizer que essa implicação aqui ocorre é a mesma coisa que dizer que essa condicional aqui é uma tautologia. E essa condicional ela é chamada de condicional associada ao argumento. Então, dado um argumento, nós sempre temos a ela associada uma implicação e uma condicional. Para nós validarmos o argumento, na teoria, nós precisamos verificar se essa condicional aqui é uma tautologia. Ou então, se essa implicação aqui é uma implicação válida, né? Essa é outra possibilidade. Portanto, o método para determinar um argumento ser válido é através de tabela verdade, da condicional associada. Como isso em geral dá muito trabalho, então é, nós precisamos de um método mais eficiente para que a gente possa deduzir ou então verificar se um argumento é válido ou não. Para isso, nós vamos usar todas as tautologias que nós já vimos até agora. Nós já fizemos alguns argumentos e vocês só não perceberam isso ainda. Eu só não tinha falado para vocês que alguns das coisas que nós já vimos já eram argumentos. Né? Só que não nessa forma aqui, ó, né? Não nesse formato. Nós vimos neste formato aqui. Tá? E quais são algumas dessas implicações que nós já vimos? Ou então algumas desses argumentos que nós já vimos? Nós vimos, por exemplo, que P implica em P ou Q. Né? Chamamos isso de adição. Nós também demonstramos que P e Q implica em Q, ou seja, chamamos isso de simplificação. Né? Se você for olhar lá no vídeo
Eu não vou lembrar agora qual é o vídeo, não vou lembrar de cabeça, mas eu vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Aqui em cima eu vou colocar o vídeo em que nós vimos essas implicações aqui. Toda implicação vem de pode ser visto como um argumento, né? Outra implicação que nós vimos também, que pode ser traduzido como um argumento, é esse daqui. Se P, então Q, ou seja, P condiciona Q e P, isso implica em Q. Isso a gente chama de modus ponens. Nós também vimos o modus tollens, né? P condiciona Q e não Q implica em não P. Nós também vimos o silogismo disjuntivo, né? P ou não Q e não P implica em Q. Silogismo hipotético, ou também chamado de transitividade, né? Se P condiciona Q e Q condiciona R, isso implica que P condiciona R. Dilema construtivo. P condiciona Q e R condiciona S. E P ou R, essas três proposições implicam em Q ou S, tá? E, finalmente, nós também vimos o dilema destrutivo. P condiciona Q, R condiciona S, não Q ou não S, essas três proposições aqui implicam em não P ou não R. Tá certo? Eu trouxe aqui só 8, né? 8 implicações que nós vimos, mas tem várias outras. Além disso, todas as equivalências que nós vimos, todas as equivalências, deixa eu anotar aqui para colocar aqui em cima o vídeo das equivalências, tá? Todas as equivalências, elas também podem ser utilizadas, se for necessário, para nós validarmos um argumento. Por exemplo, a dupla negação. De repente, nós precisamos usar a dupla negação. Quer dizer, toda proposição P é equivalente à negação da negação de P. Isso é chamado de dupla negação. Foi a primeira equivalência que nós vimos naquele vídeo, né? Em algum dos vídeos anteriores. Tá certo? Então, tudo isso nós vamos utilizar para formar os nossos argumentos. Esses aqui, como eu já tinha dito para vocês, esses são argumentos. Nós vimos eles como implicações. Nós vimos todos eles como implicações. Agora nós podemos ver eles como argumentos, que são premissas, né, premissas junto com conclusões. Todos esses argumentos aqui, por as implicações associadas a esses argumentos já serem verdadeiros, ou seja, já que nós já sabemos que a condicional associada a uma tautologia, então nós sabemos que esses argumentos aqui já são válidos e, portanto, nós podemos utilizar eles recursivamente a hora que nós quisermos. Aliás, sugestão minha, você não vai fazer, mas é uma sugestão minha. Escreva todas as implicações que nós já vimos, escreva elas no papel, deixa elas anotadas. Quando você fizer exercício, para você poder olhar, saber qual é o nome, poder interagir com elas, poder, uma hora dessas, memorizar. Tá certo? Na sequência, então, nós vamos ver como que se valida alguns argumentos. Então, vamos começar com o primeiro. O primeiro fala assim: se 4 não é par, então 5 não é primo. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa diz o seguinte: o número 5 é primo. Então, nós temos aqui duas proposições que são verdadeiras. Nós estamos as considerando como sendo verdadeiras. São duas premissas. Quem nos dá as premissas? Algum agente, algum informante. Quem é esse informante? Depende do contexto. Neste caso, aqui, desse vídeo, eu sou o agente informante. Eu estou te dando a informação. Essas duas proposições são premissas. E agora eu te dou a conclusão. 4 é par. Observe, temos um número, temos duas proposições. Né? A primeira diz o seguinte: se 4 não é par, então 5 não é primo. E a segunda premissa, o número 5 é primo. Estou falando isso para você. Então são duas premissas. E a conclusão, 4 é par. Como é que nós podemos estruturar isso
Como é que nós podemos estruturar isso de maneira abstrata? Isso é que vai ser o legal. O que é legal? É você abstrair. Você já percebeu que quando você está somando números, numa calculadora, por exemplo, ou um computador, ou quando você pergunta para uma pessoa quanto que é 2 mais 5, você já percebeu que ninguém te pergunta o que o 2 e o 5 representam? Ninguém faz essa pergunta. A calculadora não pergunta para você o que você está somando. Ela não fala para você está somando laranjas ou você está somando maçãs. Ela não se preocupa com isso. Por quê? Porque o 2 e o 5, eles são abstrações. Eles são abstrações. O símbolo 2 e o símbolo 5 nada mais são do que abstrações. Do quê? Do nosso cotidiano. Tá certo? Então, aqui, na lógica, isso eu já devo ter falado umas 200 vezes, a ideia é sempre abstrair e não nos prendermos ao significado das premissas e das conclusões. Não nos atermos ao significado das proposições. Não nos atermos a dar juízo de valor sobre as proposições. Não é isso que nós queremos. Nós queremos inferir, nós queremos fazer cálculos proposicionais. De que forma? De forma abstrata. Ninguém está perguntando se essas duas premissas aqui, se elas são verdadeiras ou não no mundo real. A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é, vamos estudar de forma abstrata. Se nós conseguirmos fazer todo um estudo de forma abstrata, no mundo real, no mundo real nós vamos conseguir dar conta de fazer. Porque o mundo real, o abstrato engloba o mundo real e mais um mundo que está só na nossa imaginação. Então essa é a importância da abstração. Por isso que nós queremos abstrair aqui. Nós queremos olhar para esse conglomerado aqui de palavras e nós queremos traduzir isso de uma maneira simplificada. Quanto simplificada? O máximo possível. Então, para isso, nós vamos dar nome a certas proposições. Primeira, 4 é par. Isso, para mim, vai ser uma proposição. Eu vou chamar ela de P. 5 é primo. Eu vou chamar essa proposição de P. Por que eu escolhi essas duas proposições aqui? Porque essas aqui são duas proposições simples. Não precisaria chamar elas... não precisariam ser essas duas aqui, mas eu escolhi elas, tá? Poderia ser 4 não é par? Poderia chamar ela de P? Poderia. Poderia chamar a proposição Q de 5 não é primo? Poderia, tá? Lá quando nós vimos a parte de argumentação, as premissas P1, P2, Pn, ninguém estava dizendo lá que essas premissas tinham que ser simples. Elas poderiam ser compostas. Eu quis aqui colocar duas premissas como sendo proposições simples. Certo? Então, nós temos duas premissas envolvidas aqui. Duas proposições simples envolvidas nesse argumento aqui. Tá? Como que esse argumento fica abstratamente? Ele fica assim, ó, tá vendo? Ó? Se 4 não é par, olha aqui, ó, não P aparecendo aqui. Condiciona não que, ó, se 4 não é par, então 5 não é primo. Está aqui a nossa primeira premissa. A segunda premissa, 5 é um número primo. 5 é um número primo, é exatamente a proposição que 5 é primo. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso escrever o meu argumento dessa forma aqui. Não P condiciona não que e não que. Conclusão, P. Esse argumento eu posso reescrever ele de uma forma equivalente, utilizando a dupla negação. Por que eu quero fazer isso? Olha, eu quero fazer isso porque eu já estou pensando lá na frente. Você está pensando aonde, professor? Já vou te mostrar. Ó, aqui eu mantenho, a primeira premissa eu mantenho, a segunda eu substituo pela dupla negação. Posso fazer isso? Posso. Vai me levar em algum lugar? Não sei. Mas eu quero. Aqui também, dupla negação. P é equivalente à dupla negação de P. Tudo bem? Bom. Agora vamos pensar. Ó.
eu tenho uma proposição condicionando outra proposição. Aqui, ó, na segunda linha, eu tenho a negação dessa proposição aqui, ó. Tá vendo? Negação dessa, dupla negação, ó, negação dessa daqui. O que nos diz modus tollens? Modus tollens diz que uma proposição, se uma proposição condiciona outra e a negação da outra, me implica a negação da primeira. Isso é o que diz modus tollens. Então, por modus tollens, este argumento aqui é um argumento válido. Beleza. Então, eu aplico a dupla negação e concluo P. Portanto, se eu concluo P, é porque o 4 é par. Conclui par. Então, o nosso argumento é válido. Certo? Agora, perceba o seguinte. Não foi importante o fato de 4 não ser par. O fato de 4 não ser par, para a gente não foi importante. Nós não utilizamos isso. O que nós utilizamos? A estrutura do argumento. Como que ele estava estruturado? Ele estava estruturado assim. Nós o transformamos assim. E usamos modus tollens. E dissemos, olha, este argumento aqui é válido. Por quê? Porque modus tollens, quando você olha modus tollens e faz a condicional associada ao modus tollens, lá você tem uma tautologia. Opa, se temos uma tautologia, o argumento é válido por definição de argumento válido. Certo? Beleza, vamos continuar. Se o dia estiver quente, então irei nadar. Essa é a primeira premissa. Primeira premissa do argumento. Se eu for nadar, então eu não estudarei. O dia está quente. 3 premissas até agora. E aí eu tenho a conclusão. Eu não estudei. Vamos lá de novo. Se o dia estiver quente, então irei nadar. Se eu for nadar, então eu não vou estudar. Opa, o dia estava quente. Ah, é? Então eu não estudei. Olha como é que você pensa. Você fala assim, putz, hoje o dia está quente. Mas quando o dia está quente, então eu nado. Quando eu for nadar, fico muito cansado, então eu não estudo. Conclusão, eu não estudo. Percebeu? É isso que você faz. E como é que você estrutura isso de uma maneira abstrata? Por quê? Porque é o seguinte, troca o dia está quente por o dia está chuvoso. Toda vez que aparece o dia está quente, você coloca o dia está chuvoso. Troca quente por chuvoso. Vai trocar. Vai mudar alguma coisa no nosso pensamento? Não vai. O pensamento não vai mudar. Porque nós não estamos preocupados em dar sentido realístico aos nossos argumentos. Nós queremos saber, nós queremos olhar para a estrutura do nosso argumento e perguntar, será que ele é válido, esse argumento? Será que argumentar dessa forma é válido? Será que argumentar assim é válido? Independente do juízo de valor que tem as proposições? Pensa comigo. Se o dia estiver chuvoso, então irei nadar. Se eu for nadar, eu não vou estudar. Opa, o dia está chuvoso. Conclusão, eu vou estudar. Então não tem. Troca quente por frio. Que é pior ainda. Realisticamente, se o dia estiver frio, você não vai nadar. Ah, mas não vai mesmo. Não vai. Realisticamente não vai. Mas se eu disser para você, olha, se tiver frio, então eu vou nadar. Se eu for nadar, eu não vou estudar. O dia está frio hoje. Opa, então eu não vou estudar. Percebe que o que importa é a estrutura e não as proposições? O que importa é a estrutura do argumento. E não o juízo de valor que você vai dar às proposições. Você fala assim, mas quando está frio eu não vou nadar. E daí? Você, quem disse que isso é sempre verdade? Certo? Se eu estou dizendo para você, se o dia estiver frio, então eu vou nadar, se eu estou dizendo isso para você que é uma premissa, é uma premissa. Certo? Vamos lá. Vamos identificar primeiro as proposições que aparecem ali, né? A primeira delas que aparece, o dia está quente.
vamos chamá-lo de P. Eu vou nadar, é a segunda proposição que aparece ali, né? Simples, duas proposições simples. E R, eu não irei estudar. É uma proposição composta, não tem problema nenhum. Tá? Poderia colocar a proposição R, eu irei estudar, ou eu estudarei? Sim, poderia. Por que não fez? Porque eu não quis. Tá? O que não é muito legal, é o seguinte: toda vez que aparece um se então, você escrever o se então como uma proposição. Aí não é legal. Tente sempre identificar quem são as proposições simples ou as negações que aparecem. Essas você chama de premissas não, mas das proposições que irão compor as premissas. Basicamente isso. Tá? As simples, proposições simples, ou então as negações. Né? Como, por exemplo, eu não estudarei. Essa é uma proposição que fica bom para você escrever o argumento de forma abstrata. Então vamos lá. Como é que nós vamos traduzir isso de maneira abstrata? Assim, ó. Se o dia está quente, então irei nadar. Se eu for nadar, então eu não estudarei. O dia está quente. Conclusão, eu estudarei. Observe que o que importa é a estrutura. Não importa quais são as proposições envolvidas. O que importa é a estrutura do argumento. Agora nós vamos começar a refletir. Vamos lá. Pelo silogismo hipotético, já que essas duas aqui são premissas, eu uso o silogismo hipotético e chego à seguinte conclusão: que essa condicional é uma condicional verdadeira. Ela é uma proposição verdadeira, pelo silogismo hipotético. Lembra a transitividade? Se P condiciona Q e Q condiciona R, eu concluo. Isso implica que P condiciona R. E aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que P implica em R. Mas eu sei que P é verdadeira, P é uma premissa. Ela é verdadeira. Opa, uma verdade só pode implicar em outra verdade. Então, R é verdadeiro e logo o argumento que nós trouxemos aqui é um argumento válido. Certo? Numa experiência química, o sujeito ele constatou os seguintes fatos. O papel ficou vermelho quando foi exposto ao ácido. O papel ficou azul quando ele foi posto em solução alcalina. O papel foi colocado numa solução alcalina ou no ácido. Uma dessas coisas aconteceu. Colocaram ele no ácido ou na solução alcalina. Observou-se que o papel não ficou azul. Qual é a conclusão? Vamos pensar. O papel ficou vermelho quando foi posto no ácido. Ficou azul quando foi colocado na solução alcalina. O papel foi colocado no ácido ou na solução alcalina. E aí, observou-se que ele não ficou azul. Se ele não ficou azul, ele ficou vermelho. Essa é a conclusão desse argumento. Bom, como é que nós podemos escrever esse argumento de uma maneira um pouco mais estruturada, do ponto de vista um pouco mais lógico? Ele pode ser escrito assim, ó. Se o papel é posto no ácido, então fica vermelho. É o que diz a primeira aqui, ó. O papel fica vermelho ao ser posto no ácido. Se o papel é posto no ácido, então fica vermelho. Se o papel é posto em solução alcalina, então ele fica azul. A terceira, o papel foi colocado em ácido ou solução alcalina. A quarta está falando assim, o papel não ficou azul. E a conclusão fala, o papel ficou vermelho. Tá? Então, isso que nós trouxemos primeiro para vocês, ele pode ser traduzido assim, nesse argumento aqui. Observe que aqui só aparecem condicionais ou
de junção, né? E negações, certo? Como que nós podemos estruturar este argumento abstratamente? Vamos lá, vamos dar nome aos bois. Quais bois? Proposições simples que estão aparecendo, ou as negações, né? Tanto faz. Vamos lá. A primeira, o papel é posto no ácido. Aqui, ó, o papel é posto no ácido. Eu vou chamar isso de proposição A. O papel é posto em solução alcalina, chamei isso de proposição S. O papel fica vermelho, chamei isso de proposição V. Ali, ó, proposição V. O papel fica azul, chamei isso de Z, Z de azul, né? Então, essas são as proposições simples que aparecem lá. Então, essas eu vou utilizar. Tudo bem? Aí você pergunta assim, mas proposição simples você não tem que denotar por letras minúsculas? Não se apegue a essas miudezas agora. Agora já não é mais hora de se apegar a miudezas. Já evoluímos. Queremos saber sobre argumento agora. Tá bom? Então, letra maiúscula, letra minúscula não vai fazer diferença. Está te incomodando as letras maiúsculas? Troca elas por letras minúsculas que fica tudo certo. Tá bom? Vamos continuar então. Olha como é que fica o nosso pensamento então. A primeira delas diz o seguinte: se o papel é posto em ácido, então fica vermelho. Se o papel é posto em solução alcalina, então fica azul. O papel foi colocado em ácido ou solução alcalina e o papel não ficou azul. E a conclusão é: o papel ficou vermelho. Percebeu? Cara, isso é demais, cara. Isso é demais. Lamento dizer isso para você, mas isso é do baralho. É muito legal isso aqui, porque nós estamos estruturando o nosso pensamento de forma abstrata, da mesma forma que nós fizemos com números. Da mesma forma, você só não percebeu isso ainda. Porque quando você faz cálculos, não importa o que você está somando. Quando você faz uma soma, não importa quais são os objetos. Quando você faz uma multiplicação, não importa o que você está multiplicando. O que importa é que você está multiplicando. Aqui também. Não importa o que diz, o que é A, o que é V, o que é S, o que é Z. O que importa é o argumento, o que importa é a estrutura. Beleza? Vamos lá. O que diz o dilema construtivo? O dilema construtivo fala o seguinte, se A condiciona V, S condiciona Z, e você sabe que A ou S, então você pode concluir V ou Z. Então, olha essas três primeiras aqui, olha essas três primeiras aqui, e vai olhar lá. Eu falei para você anotar, olha para o dilema construtivo. O dilema construtivo fala, se você tem essa situação aqui, dessas três primeiras, você pode concluir V ou Z. Você pode concluir. Certeza que você pode. Beleza. Então, V ou Z é verdadeiro. Porque é uma conclusão a partir de premissas verdadeiras. Beleza? Bom, agora, o que diz? Agora você tem isso, que isso aqui é verdadeiro, V ou Z é verdadeiro, e você sabe que não Z é verdadeiro. A negação de Z é verdadeiro. E o que diz o silogismo disjuntivo? Que se você tem V ou Z e você tem a negação de Z, a conclusão é V. Opa! Concluir V? Então o papel ficou vermelho. Então nosso argumento é válido. Percebeu? Quer dizer, você precisava fazer toda essa parafernália aqui para concluir que o papel é vermelho? Lógico que não, era só você pegar aqui, pegar aqui e você fala, claro. O papel fica vermelho quando é posto no ácido. O papel fica azul quando é posto em solução alcalina. Ele foi colocado. O cara disse para você, eu coloquei ele no ácido ou numa solução alcalina. Não sei qual das duas era, mas uma das duas era. Eu coloquei ele lá. Aí eu olhei para o papel e vi, ele não é azul. Opa, ele tem que ser vermelho. É isso que você faz. O que o seu cérebro faz? Seu cérebro faz isso. Isso o seu cérebro faz. É isso que ele faz. Você só não sabe disso. Mas é isso que ele faz. E é isso que a máquina faz. É isso que você tem que fazer quando você vai fazer um algoritmo, é isso que você tem que fazer para a sua máquina. Você acha o quê? Que você vai escrever isso daqui para ela? Você está achando mesmo que você vai escrever isso? Não, filho. Você vai escrever isso aqui, É isso que você vai escrever para a máquina. É isso que ela está interessada? Não. Está querendo saber se solução alcalina, ácida. Ela não importa. Para a máquina não importa. Importa isso daqui. Para o pensamento não importa. Importa isso. Espero que esse meu
entusiasmo esteja te contagiando também. Vamos olhar para esse raciocínio aqui. Esse é legal. Esse daqui aparece toda hora no nosso cotidiano. Especialmente em fake news. Quer ver? Olha só. Se o réu é o culpado, então ele fica nervoso quando é interrogado. Se o réu é culpado, então ele fica nervoso. Isso é uma premissa. Observação. Como é que eu sei disso? Não sei. Alguém me disse. Fala com quem? Falei lá com o juiz. O juiz me disse, o cara é culpado, ele fica nervoso. O réu estava nervoso quando foi interrogado. Qual é a conclusão? Tenho certeza que você vai concluir que o réu é culpado. Certeza. Nessa mesma situação, eu acho que eu já tinha comentado com vocês, não lembro, mas vou comentar agora. O argumento é o seguinte, que é mais fácil que esse aqui. Se eu tenho uma vaca, então eu bebo leite. Bebi leite. Conclusão? Tenho uma vaca. 90% dos seres humanos concluem isso. A pergunta é, esse é um bom argumento? Esse argumento é válido? Se o réu é culpado, então fica nervoso ao ser interrogado. Ele ficou nervoso quando foi interrogado. Conclusão, o réu é culpado. Mas de onde é que você tira isso? De onde você tira essa conclusão? Quer dizer, não há outro motivo para o cara ficar nervoso? Só o fato de ser culpado é que leva o cara a ficar nervoso? Pensa comigo. Se eu tenho uma vaca, então eu bebo leite. Eu bebi leite. Eu tenho uma vaca porque eu bebi leite? Não posso ter ido comprar no mercado? Quantos de vocês não tem vaca que bebe leite? Mas se você tem uma vaca, você bebe leite. Como é que você sabe disso? Observação, experiência. Morei em sítio. Quem tem vaca bebe leite. É fato. Acabou. A premissa. Quer beber leite? Eu bebo leite. Eu bebi leite hoje de manhã. Tem uma vaca? Não. Aqui é a mesma coisa. Se o réu é culpado, então fica nervoso na hora do interrogatório. O sujeito ficou nervoso no interrogatório. Eu vou concluir que ele é culpado? Não. Não. Por quê? Por que não? Por que não? Por causa disso daqui. Não é por que não. É por causa disso daqui. Esse argumento aqui, você escreve assim, ó. P condiciona que e que. Ó, se o réu é culpado, então fica nervoso. P condiciona que. O réu ficou nervoso. Que. Isso implica em P? Não. Isso só implicaria se essa condicional associada aqui, se isso aqui fosse uma tautologia. Se isso for uma tautologia, então o argumento é válido. Mas isso aqui não é tautologia. Faz a tabela verdade, isso daqui não é tautologia. Como não é tautologia, esse argumento aqui, ele não é válido. Não é válido. E agora fica como exercício para você. Percebeu que não é válido? Não pode ser válido. Não tem como, não é tautologia. A condicional associada não é tautologia. Pode fazer, faz a tabela verdade. Aqui é fácil fazer, faz ela. Você vai ver, não é tautologia. Então o argumento não é válido. Tá bom? Exercício para você. Analise esse argumento aqui. Ó. Se eu estudo ou sou um gênio, então eu passo nessa disciplina. Se eu passar nessa disciplina, então eu vou ser inscrito na próxima disciplina. Conclusão. Se eu não estiver inscrito na próxima disciplina, então eu não sou um gênio. Dificinho essa daqui. Vê se você consegue fazer. E também faça a análise deste argumento aqui. Ó. Se o réu tinha as mãos cobertas de sangue, então ele é o assassino. As mãos do réu estavam limpas. Conclusão, ele é inocente. Será? Será que ele não pode ter lavado as mãos? Analisa, faça uma análise desses dois argumentos finais aqui. E qualquer coisa, se você tiver dificuldade, entre em contato comigo que a gente troca uma ideia. Beleza? Era isso. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.